Um fazendeiro vivia tranquilamente em seu vasto terreno. Certo dia, ele encontrou ovos completamente pretos perto do galinheiro. Intrigado, ele decidiu mantê-los aquecidos para ver o que aconteceria. Quando os ovos eclodiram, surgiu algo que fez todos tremerem. Antes de ouvir essa história emocionante, lembre-se de se inscrever no canal. Na pacata cidade de Serra Verde, onde o tempo parecia fluir mais devagar, Joaquim Mendes dedicava suas manhãs ao cuidado de sua pequena fazenda. Aos 45 anos, encontrava paz entre as árvores frutíferas, canteiros de hortaliças e seu modesto galinheiro. Naquela manhã de outono, enquanto realizava sua rotina habitual de recolher os ovos, algo incomum chamou sua atenção. Escondidos em um canto do galinheiro, 3 ovos completamente negros, com uma textura aveludada jamais vista, pareciam desafiar tudo o que conhecia sobre criação de galinhas. Em seus 20 anos como agricultor, nunca tinha presenciado nada semelhante. Os ovos eram maiores que o normal, e ao tocá-los, Joaquim sentiu uma suave vibração, como se pulsassem com vida própria. "Que tipo de galinha põe ovos assim?" murmurou para si mesmo, examinando cada centímetro do galinheiro em busca de pistas. Suas galinhas, todas de raças comuns, observavam curiosas enquanto ele investigava. Após uma busca minuciosa, nenhum sinal indicava a origem daqueles ovos misteriosos. Tomado pela curiosidade, Joaquim decidiu não comentar sua descoberta com ninguém, nem mesmo com sua única vizinha, Dona Berenice, uma senhora de 70 anos que costumava visitá-lo para trocar receitas e histórias. Em vez disso, improvisou um pequeno ninho com palha fresca e colocou os ovos sob uma de suas galinhas mais dedicadas, esperando que ela os chocasse. Nas semanas seguintes, Joaquim notou mudanças sutis em sua propriedade. As plantas próximas ao galinheiro começaram a crescer com vigor extraordinário, produzindo folhas mais verdes e viçosas. O ar ao redor parecia carregado de uma energia diferente, quase palpável. À noite, quando a lua cheia iluminava o céu, os ovos emitiam um brilho tênue, azulado, visível através das frestas do galinheiro. Durante esse período, Joaquim começou a ter sonhos vívidos e estranhos. Neles, via-se cercado por galinhas negras como a noite, seus olhos brilhando como estrelas, guiando-o através de um campo coberto por flores luminescentes. Acordava sempre com a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Em uma manhã particularmente fria, Joaquim foi despertado por um cacarejo diferente vindo do galinheiro. Ao chegar lá, seu coração disparou. Os ovos estavam se movendo, pequenas rachaduras surgindo em suas superfícies negras. O processo de eclosão durou horas e Joaquim não conseguiu desviar o olhar um segundo sequer. Quando finalmente os pintinhos emergiram, não eram como nada que já tinha visto antes. Suas penas eram de um negro profundo, com reflexos azulados que lembravam o céu noturno. Seus olhos, surpreendentemente alertas para recém-nascidos, tinham um brilho dourado hipnotizante. "Vocês são especiais, não são?" sussurrou Joaquim, observando os 3 pintinhos se moverem com uma graça incomum. Eles responderam com pios, melodiosos, diferentes de qualquer som que já tinha ouvido de suas outras aves. Naquela noite, enquanto organizava seus pensamentos no diário que mantinha há anos, Joaquim percebeu que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. O que não sabia ainda era o quanto aquelas pequenas criaturas transformariam não apenas sua existência, mas a de toda a comunidade ao seu redor. Conforme os dias se transformavam em semanas, os pintinhos negros cresciam em um ritmo surpreendente, desenvolvendo características cada vez mais intrigantes. Suas penas, agora completamente desenvolvidas, exibiam um brilho sobrenatural que mudava de intensidade conforme a luz do dia, e seus olhos dourados pareciam conter uma sabedoria ancestral. Joaquim começou a notar mudanças extraordinárias em sua propriedade. Sua horta, que sempre fora produtiva, agora apresentava resultados impressionantes. Os tomates cresciam do tamanho de laranjas, as alfaces desenvolviam folhas carnudas e suculentas, e as cenouras emergiam da terra com um tamanho e sabor excepcionais.
As pragas que ocasionalmente atormentavam suas plantações simplesmente desapareceram. Isso não é normal, Berenice, comentou com sua vizinha durante uma de suas visitas rotineiras. A senhora, ajustando os óculos para examinar melhor os vegetais gigantes, balançou a cabeça em espanto. Em 50 anos cultivando minha própria horta, nunca vi nada parecido, Joaquim. Tem certeza que não está usando algum tipo novo de fertilizante? Mas Joaquim sabia que a única mudança em sua fazenda eram as 3 galinhas negras, que agora passeavam livremente pelo terreno com uma postura quase majestosa. Elas pareciam escolher cuidadosamente onde caminhar e por onde passavam, as plantas floresciam com vigor renovado. Uma manhã, Joaquim observou algo ainda mais extraordinário. Um grupo de pardais, normalmente arisco, pousou próximo às galinhas negras. Em vez de fugirem, como seria natural, os pequenos pássaros pareciam interagir com elas, como se participassem de uma conversa silenciosa. Nos dias seguintes, outros animais começaram a aparecer. Esquilos, coelhos e até mesmo um cervo tímido, todos demonstrando uma confiança incomum. Vocês são muito mais do que simples galinhas, não é? Murmurou Joaquim, observando como uma das aves negras gentilmente guiava um filhote de coelho perdido de volta à sua toca. As noites de lua cheia se tornaram especialmente memoráveis. As galinhas negras se reuniam no centro do terreno, suas penas emitindo aquele mesmo brilho azulado que Joaquim tinha visto nos ovos. Elas formavam um círculo perfeito e permaneciam imóveis por horas, como se realizassem algum tipo de ritual silencioso. Durante uma dessas noites, Joaquim decidiu se sentar próximo a elas, mantendo uma distância respeitosa. Para sua surpresa, as galinhas o convidaram para o círculo com suaves cacarejos. Quando se juntou a elas, uma sensação de paz e conexão com a terra o envolveu completamente. Foi nesse momento que começou a compreender. Suas galinhas misteriosas não eram apenas diferentes. Elas possuíam uma ligação profunda com as forças da natureza. Cada cacarejo parecia carregar um significado. Cada movimento tinha um propósito. Uma manhã, Joaquim encontrou mais ovos negros no galinheiro. Diferentes dos primeiros, estes pareciam pulsar com uma energia ainda mais intensa. Enquanto os observava, uma certeza se formou em seu coração. O que começara como uma descoberta misteriosa estava se transformando em algo muito maior. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente o destino de toda a Serra Verde. Naquela noite, em seu diário, escreveu: "As galinhas negras não são uma coincidência em minha vida. Elas vieram com um propósito, e agora percebo que sou parte de algo muito maior do que jamais imaginei. A questão é, estou preparado para o que está por vir?" A notícia sobre os produtos extraordinários da Fazenda Mendes começou a se espalhar pela região. Tudo começou quando Dona Berenice levou alguns dos legumes gigantes para sua filha, na cidade vizinha. As pessoas não acreditavam quando ela contava sobre tomates do tamanho de melões e alfaces, que duravam semanas sem murchar. Logo, compradores de todas as partes começaram a aparecer na propriedade de Joaquim. Inicialmente eram apenas moradores locais curiosos, mas rapidamente a fama de seus produtos alcançou comerciantes de grandes centros urbanos. "Senhor Mendes, nunca provei morangos tão doces em toda a minha vida", comentou um chefe renomado de São Paulo que havia viajado especialmente para conhecer a fazenda. "Qual é seu segredo? Que técnica de cultivo o senhor usa?" Joaquim sempre respondia com um sorriso discreto e palavras vagas sobre métodos naturais de cultivo. Como poderia explicar que suas 3 galinhas negras eram as verdadeiras responsáveis pela transformação de sua terra? Quem acreditaria que bastava as aves passarem por uma área para que as plantas ali crescessem com vigor sobrenatural? As próprias galinhas pareciam conscientes do aumento do movimento na fazenda. Elas se mantinham a uma distância respeitosa das visitas, mas Joaquim percebia como observavam atentamente cada pessoa que chegava, como se avaliassem suas intenções. Um dia, um empresário do agronegócio chegou em uma caminhonete luxuosa. Seu nome era Ricardo Vasconcelos, e sua proposta era tentadora. Queria comprar toda a produção de Joaquim pelos próximos 5 anos, oferecendo um valor
que poderia transformá-lo em um homem rico. Pense bem, Mendes, insistiu Ricardo, ajustando sua gravata, cara. Com esse dinheiro você poderia modernizar toda a sua propriedade, expandir a produção. Podemos fazer disto algo realmente grande. Enquanto conversavam no alpendre, Joaquim notou algo curioso. Suas galinhas negras, normalmente tranquilas, estavam agitadas. Elas se movimentavam de forma circular, emitindo sons baixos e melodiosos, que ele nunca tinha ouvido antes. O céu, que estava claro momentos antes, começou a se fechar. Preciso de um tempo para pensar, respondeu Joaquim, observando como uma das galinhas o encarava fixamente com seus olhos dourados. Naquele momento, uma forte rajada de vento atravessou a propriedade, derrubando alguns papéis que Ricardo segurava. Depois que o empresário partiu, prometendo retornar em alguns dias, Joaquim sentou-se próximo ao galinheiro. As aves se aproximaram dele, seus movimentos agora suaves e calmos novamente. Vocês também não gostaram dele, não é? Murmurou, enquanto uma das galinhas se acomodava em seu colo, algo que nunca tinha feito antes. Naquela noite, teve um sonho vívido onde via sua fazenda transformada em uma enorme operação industrial. Mas as plantas eram cinzentas e sem vida, e suas galinhas negras haviam desaparecido. Na manhã seguinte, quando Ricardo retornou para ouvir sua resposta, Joaquim foi direto ao ponto. Agradeço o interesse, mas não posso aceitar sua proposta. Esta terra é mais do que um negócio para mim. O empresário não escondeu sua frustração, mas antes que pudesse insistir, um fenômeno inexplicável ocorreu. Todas as plantas ao redor pareceram se curvar na mesma direção, como se uma brisa invisível as movesse, e as 3 galinhas negras surgiram majestosamente no caminho entre Ricardo e a casa. O empresário partiu rapidamente, visivelmente perturbado, e Joaquim teve certeza de que tinha feito a escolha certa. Suas guardiãs misteriosas tinham mostrado mais uma vez que sua presença ia muito além da simples produção de ovos ou da influência sobre as plantações. Naquela noite, enquanto registrava os acontecimentos em seu diário, Joaquim refletiu sobre como sua vida tinha mudado. A fama de sua fazenda continuava crescendo, mas agora entendia que precisava proteger o verdadeiro tesouro que guardava, o mistério e a magia que suas galinhas negras representavam. Com a chegada do inverno, as noites em Serra Verde tornaram-se mais longas e misteriosas. Foi durante uma dessas noites especialmente estrelada que Joaquim descobriu mais um dos extraordinários segredos de suas galinhas negras. A lua cheia pairava majestosa no céu, quando ele notou um comportamento diferente em suas aves especiais. As 3 galinhas saíram do galinheiro em formação triangular, suas penas emitindo aquele brilho azulado característico, mas dessa vez com uma intensidade nunca vista antes. "O que vocês estão tramando hoje?", sussurrou Joaquim, observando-as da varanda de sua casa. As galinhas se dirigiram ao centro do pomar, onde as árvores formavam um círculo natural. Ali, começaram uma espécie de dança ritual, movendo-se em sincronia perfeita. O espetáculo que se seguiu deixou Joaquim boquiaberto. Do solo começaram a brotar pequenas luzes como vagalumes, mas eram na verdade flores luminescentes que nasciam e desabrochavam em questão de minutos. O ar ficou carregado de um aroma doce e revigorante, diferente de qualquer fragrância que já havia sentido antes. Dona Berenice, que costumava observar a lua cheia de sua varanda, também presenciou o fenômeno. Na manhã seguinte, apareceu na fazenda mais cedo que o habitual, os olhos arregalados de espanto. "Joaquim, você viu o que aconteceu ontem à noite? Aquelas luzes no seu pomar. Pensei que estava sonhando", exclamou a senhora, ainda agitada com o que presenciara. "Vi sim, Berenice. E não foi um sonho", respondeu Joaquim, conduzindo-a até o pomar. Ali, onde antes havia apenas grama, agora crescia um tapete de flores nunca vistas na região. Pétalas em tons de azul profundo, com veios prateados que pareciam pulsar suavemente. As galinhas negras o seguiram até o local, mantendo uma postura serena e digna. Uma delas se aproximou de Dona Berenice e, para surpresa de ambos, ofereceu-lhe uma das flores com o bico. A senhora, emocionada, aceitou o presente com mãos trêmulas.
Essas galinhas, elas não são comuns, são, Joaquim? Perguntou ela, acariciando suavemente as penas brilhantes da ave que lhe presenteara. Não, Berenice, elas são muito especiais. E agora você também faz parte desse segredo, respondeu Joaquim, percebendo que as galinhas haviam escolhido confiar em sua vizinha. Nos dias que se seguiram, as flores misteriosas revelaram propriedades surpreendentes. Seu pólen, quando misturado ao chá, aliviava qualquer tipo de dor. Suas pétalas, quando colocadas sobre ferimentos, aceleravam a cicatrização. A notícia dessas flores milagrosas começou a se espalhar, atraindo ainda mais visitantes à fazenda. Mas nem todos que vinham tinham boas intenções. Joaquim começou a notar pessoas suspeitas rondando sua propriedade durante a noite, provavelmente interessadas em roubar as flores ou descobrir seu segredo. Foi então que percebeu outro dom extraordinário de suas galinhas. Elas criavam uma espécie de barreira invisível ao redor da fazenda durante a noite, impedindo que estranhos se aproximassem. Uma noite, enquanto observava suas guardiãs realizando sua patrulha noturna, Joaquim teve uma epifania. As galinhas não estavam apenas protegendo a fazenda, estavam preparando o terreno para algo maior. Cada ritual sob a lua cheia, cada flor misteriosa que brotava, cada transformação na propriedade parecia fazer parte de um plano maior. Em seu diário, escreveu: "As flores luminescentes são apenas o começo. Sinto que minhas guardiãs estão transformando este lugar em algo além da compreensão humana. Um santuário, talvez, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, cada lua cheia traz consigo novos mistérios, e mal posso esperar para descobrir o próximo." O verão chegou com uma onda de calor intenso, trazendo consigo uma seca que assolou toda a região. Enquanto fazendas vizinhas sofriam com as plantações murchando e os animais adoecendo, a propriedade de Joaquim permanecia um oásis de verdejante abundância. As galinhas negras pareciam mais ativas do que nunca, percorrendo a fazenda em padrões complexos que Joaquim começou a suspeitar serem algum tipo de ritual para manter a terra fértil e saudável. Foi nesse cenário que um evento inesperado trouxe à tona outro poder extraordinário das misteriosas aves. Numa tarde particularmente quente, Dona Berenice apareceu na fazenda, apoiada em sua bengala, o rosto contraído de dor. "Joaquim, me perdoe incomodar", disse ela, a voz trêmula, "mas essa artrite está me matando. Pensei que talvez aquelas suas flores milagrosas pudessem ajudar." Sem hesitar, Joaquim a conduziu até a varanda, preparando-se para colher algumas das flores luminescentes. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, as 3 galinhas negras se aproximaram, cercando Dona Berenice. Seus olhos dourados brilhavam intensamente. "Não se preocupe, Berenice", tranquilizou Joaquim, vendo o espanto no rosto da vizinha. "Elas não vão machucar você." Para surpresa de ambos, as galinhas começaram a emitir um suave som melodioso, diferente de qualquer coisa que já tinham ouvido. Era uma harmonia complexa, que parecia ressoar não apenas nos ouvidos, mas em todo o corpo. Dona Berenice fechou os olhos como se em transe. O fenômeno durou alguns minutos. Quando o canto cessou, Dona Berenice abriu os olhos, uma expressão de espanto em seu rosto. "Joaquim, a dor sumiu completamente", exclamou ela, movendo os braços e as pernas com uma facilidade que não experimentava há anos. "É um milagre." Atônito, Joaquim observou enquanto sua vizinha se levantava sem esforço, deixando a bengala esquecida na cadeira. As galinhas, satisfeitas, afastaram-se calmamente em direção ao pomar. Nos dias que se seguiram, a notícia da cura milagrosa de Dona Berenice se espalhou rapidamente. Logo, pessoas de toda a região começaram a aparecer na fazenda, buscando alívio para suas enfermidades. Joaquim se viu no papel de guardião, tentando gerenciar o fluxo de visitantes sem sobrecarregar suas galinhas especiais. As aves pareciam escolher cuidadosamente quem ajudar. Algumas vezes cantavam para os visitantes, outras vezes ofereciam uma das flores luminescentes. Em casos mais graves, guiavam a pessoa até a fonte de água cristalina que havia surgido misteriosamente no fundo da propriedade.
Com o aumento da fama, vieram também os desafios. Repórteres tentavam invadir a fazenda para obter imagens das galinhas milagrosas. Cientistas enviavam cartas solicitando permissão para estudar as aves. Até mesmo representantes de grandes indústrias farmacêuticas apareceram, oferecendo somas astronômicas para comprar as galinhas. Joaquim, no entanto, manteve-se firme em sua decisão de proteger suas guardiãs e o santuário que elas estavam criando. Ele sabia que o dom das galinhas era algo que transcendia a compreensão humana e não podia ser explorado comercialmente. Uma noite, enquanto refletia sobre os eventos recentes, Joaquim teve um sonho vívido. Nele viu sua fazenda transformada em um vasto jardim de cura, onde pessoas de todo o mundo vinham em busca de paz e regeneração. As galinhas negras multiplicavam-se e seus descendentes espalhavam-se por outras terras, levando consigo o poder de curar e restaurar o equilíbrio natural. Ao acordar, Joaquim sentiu uma certeza profunda. O destino de suas galinhas estava entrelaçado com o futuro não apenas de Serra Verde, mas potencialmente de todo o mundo. A responsabilidade era imensa, mas ele estava determinado a honrar a confiança que aquelas criaturas extraordinárias haviam depositado nele. Em seu diário escreveu: "Cada dia traz uma nova maravilha, um novo desafio, mas agora entendo que fui escolhido para ser o guardião de algo muito maior do que eu mesmo. O poder de cura das galinhas negras é apenas o começo. Sinto que estamos à beira de uma transformação que mudará tudo o que conhecemos sobre a conexão entre os seres vivos e a natureza." Com a chegada do outono, uma mudança sutil começou a se manifestar na fazenda de Joaquim. As folhas das árvores, em vez de simplesmente caírem, pareciam dançar no ar, criando padrões complexos antes de tocar o solo. Os animais selvagens da região, desde pequenos roedores até cervos majestosos, começaram a visitar a propriedade com mais frequência, como se atraídos por uma força invisível. Numa manhã particularmente fresca, Joaquim acordou com um som incomum. Ao sair para investigar, deparou-se com um espetáculo surreal. Suas 3 galinhas negras estavam no centro do pomar, rodeadas por uma variedade impressionante de animais silvestres. Raposas deitavam-se pacificamente ao lado de coelhos, enquanto pássaros de diversas espécies pousavam nos galhos próximos, todos atentos às aves misteriosas. As galinhas pareciam estar em uma espécie de comunicação silenciosa com os animais. Seus olhos dourados brilhavam intensamente e pequenos movimentos de suas cabeças eram respondidos por reações sutis dos outros animais. "É como se estivessem em uma reunião", murmurou Joaquim para si mesmo, fascinado pela cena. Nos dias que se seguiram, Joaquim notou que os animais que visitavam sua propriedade começaram a exibir comportamentos incomuns. Esquilos ajudavam a plantar sementes, pássaros removiam pragas das plantas com precisão cirúrgica e até mesmo as abelhas pareciam polinizar de forma mais eficiente. A fazenda estava se transformando em um ecossistema perfeitamente equilibrado, onde cada criatura desempenhava um papel vital. Joaquim percebeu que suas galinhas negras não eram apenas curandeiras, mas também mentoras, guiando toda a vida selvagem local para uma harmonia sem precedentes. Esta harmonia, no entanto, não passou despercebida. Um dia, Joaquim recebeu a visita inesperada de uma equipe de biólogos liderados pela doutora Camila Rocha, uma renomada especialista em ecologia. "Senhor Mendes", começou a doutora Rocha, seus olhos brilhando de curiosidade, "estamos observando mudanças extraordinárias nos padrões migratórios e comportamentais da fauna local. Todas as evidências apontam para sua propriedade como o epicentro desse fenômeno. Poderia nos contar o que está acontecendo aqui?" Joaquim hesitou. Como explicar algo que nem ele mesmo compreendia completamente? Decidiu mostrar-lhes parte da verdade, levando-os ao pomar onde as galinhas negras costumavam se reunir com os animais. A reação dos cientistas foi de puro espanto. As galinhas, como se entendessem a importância do momento, realizaram uma demonstração de sua conexão com a natureza. Sob o comando silencioso das aves, plantas cresceram em minutos,
Pequenos animais realizaram tarefas complexas de forma coordenada e o próprio ar parecia vibrar com uma energia palpável. Isso é revolucionário, sussurrou a doutora Rocha, sua voz tremendo de emoção. Senhor Mendes, o que temos aqui pode mudar completamente nossa compreensão sobre a interconexão dos ecossistemas. Enquanto os cientistas coletavam dados e faziam observações frenéticas, Joaquim sentiu um toque suave em sua mente. Olhando para suas galinhas, entendeu a mensagem silenciosa. Era hora de compartilhar parte do segredo com o mundo, mas com cuidado e sabedoria. Doutora Rocha, disse Joaquim finalmente, o que vocês estão vendo é apenas a superfície. Essas galinhas, elas são mais do que simples aves. Elas estão restaurando o equilíbrio natural não apenas aqui, mas potencialmente em uma escala muito maior. A cientista o encarou, seus olhos se arregalando com a compreensão do que aquilo significava. Senhor Mendes, estamos diante de algo que poderia mudar o mundo. Precisamos estudar isso mais a fundo, mas com o máximo de respeito e cuidado. Naquela noite, após a partida dos cientistas, Joaquim sentou-se com suas galinhas negras sob o céu estrelado. Pela primeira vez, sentiu que elas estavam compartilhando diretamente seus pensamentos com ele. Imagens de florestas restauradas, desertos reverdecendo e oceanos se curando preencheram sua mente. Ele viu um futuro onde humanos e natureza coexistiam em harmonia perfeita, guiados pela sabedoria ancestral que suas galinhas representavam. Então é isso, murmurou Joaquim, lágrimas de compreensão escorrendo por seu rosto. Vocês não vieram apenas para esta fazenda, vieram para curar o mundo inteiro. As galinhas, seus olhos dourados brilhando sob a luz das estrelas, simplesmente cacarejaram suavemente em resposta. A jornada estava apenas começando, e Joaquim sabia que os desafios pela frente seriam imensos. Mas com suas guardiãs ao seu lado, sentia-se pronto para enfrentar qualquer coisa que o destino lhes reservasse. À medida que o inverno se aproximava, a fama da Fazenda Mendes e suas misteriosas galinhas negras havia se espalhado muito além das fronteiras de Serra Verde. O estudo conduzido pela doutora Camila Rocha e sua equipe gerou um burburinho na comunidade científica internacional, atraindo a atenção de pesquisadores, ambientalistas e até mesmo de governos estrangeiros. Joaquim se viu no centro de uma tempestade midiática. Jornalistas acampavam nas proximidades de sua propriedade. Drones sobrevoavam constantemente, tentando captar imagens das famosas aves, e sua caixa de correio transbordava com cartas de pessoas implorando por uma chance de visitar o local. Foi, nesse cenário caótico, que um novo desafio surgiu, testando não apenas a paciência de Joaquim, mas também o verdadeiro alcance dos poderes de suas galinhas guardiãs. Tudo começou numa manhã gelada de julho, quando Joaquim foi acordado por batidas urgentes em sua porta. Era seu Antônio, um fazendeiro vizinho, com o rosto pálido de preocupação. Joaquim, é uma catástrofe! Exclamou o homem ofegante. Uma praga desconhecida está devastando as plantações. Começou nas fazendas do outro lado do vale e está se espalhando rapidamente. Nada do que tentamos funciona. A notícia se espalhou como fogo. Em questão de dias, a região inteira estava em pânico. Lavouras inteiras eram destruídas overnight, deixando para trás apenas galhos ressequidos e folhas enegrecidas. Especialistas foram chamados, pesticidas potentes foram aplicados, mas nada parecia deter o avanço implacável da misteriosa praga. Curiosamente, a fazenda de Joaquim permanecia intocada, protegida por uma barreira invisível que as galinhas negras pareciam manter. No entanto, ele sabia que não poderia simplesmente observar enquanto seus vizinhos e amigos perdiam tudo. Uma noite, enquanto a preocupação o consumia, Joaquim teve um sonho vívido. Nele, suas galinhas o guiavam através de um campo devastado pela praga. Onde elas pisavam, a vida renascia. Ao acordar, compreendeu o que precisava ser feito. Na manhã seguinte, reuniu coragem e convocou uma assembleia com os fazendeiros locais, autoridades e a equipe da doutora Rocha. No centro de sua propriedade, diante de uma multidão ansiosa, Joaquim falou: Amigos,
Sei que o que vou propor pode parecer loucura, mas peço que confiem em mim. Nossas terras estão sofrendo e acredito que tenho uma solução. Mas para isso funcionar, preciso da cooperação de todos. Ele então revelou seu plano. Permitiria que suas galinhas negras percorressem livremente todas as propriedades afetadas, uma fazenda por vez. Em troca, pedia apenas que ninguém interferisse ou tentasse capturar as aves. A proposta foi recebida com um ceticismo por muitos, mas diante da desesperança da situação, os fazendeiros concordaram em tentar. Na manhã seguinte, sob os olhares atentos de uma multidão e dezenas de câmeras, Joaquim abriu os portões de sua fazenda. As 3 galinhas negras saíram majestosamente, seus olhos dourados brilhando com determinação. O que se seguiu foi nada menos que milagroso. Por onde as galinhas passavam, a praga retrocedia. Plantas mortas ganhavam nova vida. O solo recuperava sua fertilidade e até mesmo insetos benéficos reapareciam como que por mágica. Dia após dia, as galinhas percorreram incansavelmente cada propriedade da região. Joaquim as acompanhava, maravilhado com o poder de cura que emanava de suas pequenas guardiãs. A doutora Rocha e sua equipe documentavam tudo, coletando dados que desafiavam qualquer explicação científica convencional. Após semanas de trabalho árduo, a última fazenda foi curada. A região inteira celebrava, e Joaquim se viu elevado ao status de herói local. No entanto, ele sabia que o verdadeiro crédito pertencia às suas incríveis companheiras aladas. Naquela noite, de volta à segurança de sua propriedade, Joaquim reuniu-se com suas galinhas sob o céu estrelado. Sentiu uma onda de gratidão e admiração por essas criaturas extraordinárias que haviam escolhido confiar nele. Vocês salvaram não apenas nossa terra, mas a esperança de toda uma comunidade, sussurrou ele, acariciando suavemente suas penas brilhantes. As galinhas, em resposta, emitiram um suave canto melódico que pareceu ecoar pela noite, carregando uma promessa de dias melhores por vir. Joaquim compreendeu então que este era apenas o começo. O verdadeiro desafio e a verdadeira aventura ainda estava por vir. O sucesso na erradicação da praga que assolava a região de Serra Verde não passou despercebido pelo mundo. As imagens das galinhas negras restaurando fazendas inteiras se tornaram virais. E logo a pequena cidade se viu no centro das atenções globais. Líderes mundiais, cientistas renomados e até mesmo celebridades começaram a entrar em contato, todos ansiosos para descobrir mais sobre as misteriosas aves e seu poder de cura. A Fazenda Mendes se tornou um ponto de peregrinação para pessoas de todos os cantos do planeta, esperando testemunhar o milagre por si mesmas. Joaquim, sentindo o peso da responsabilidade, sabia que não poderia manter o dom de suas galinhas apenas para sua região. O mundo estava enfrentando crises ambientais sem precedentes, e talvez suas guardiãs pudessem fazer a diferença em escala global. Foi então que recebeu um convite que mudaria tudo. As Nações Unidas estavam organizando uma conferência especial sobre mudanças climáticas e restauração ambiental, e queriam que Joaquim e suas galinhas fossem os convidados de honra. A decisão não foi fácil. Joaquim nunca havia deixado sua fazenda por mais de alguns dias e a ideia de viajar para o outro lado do mundo com suas preciosas aves o deixava ansioso. No entanto, após uma noite de reflexão junto às galinhas, sob o luar que banhava o pomar, ele sentiu que era o caminho certo a seguir. A viagem para Nova York foi uma aventura por si só. As galinhas negras, para surpresa de todos, permaneceram calmas durante todo o voo, seus olhos dourados observando curiosamente pelas janelas da aeronave. Ao chegarem, foram recebidos com honras dignas de chefes de Estado. A Conferência da ONU foi um evento sem precedentes. Líderes de todas as nações se reuniram não para discutir política ou economia, mas para testemunhar o poder de 3 simples galinhas. Joaquim, vestido com seu melhor terno, ainda assim visivelmente desconfortável, subiu ao palco principal com suas companheiras emplumadas. Senhoras e senhores, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente, o que trago hoje não é uma solução mágica para todos os problemas do mundo.
O que ofereço é uma chance de reconexão com a natureza, um lembrete do poder de cura que existe quando trabalhamos em harmonia com a terra. As galinhas, como se entendessem a importância do momento, começaram a emitir um suave brilho azulado. A plateia assistia em silêncio reverente enquanto Joaquim continuava. Estas galinhas não são armas ou ferramentas a serem exploradas. Elas são guardiãs, professoras. Através delas podemos aprender a restaurar o equilíbrio que perdemos há tanto tempo. Nos dias que se seguiram, as galinhas negras demonstraram seus poderes para uma audiência global. Elas purificaram amostras de água poluída com um simples toque, fizeram crescer plantas em solo considerado estéril e até mesmo acalmaram animais selvagens feridos que foram trazidos para o evento. Cientistas coletaram dados freneticamente, tentando decifrar os segredos por trás dos poderes das aves. Políticos debateram sobre como implementar as lições aprendidas em escala global. E o público em geral assistia maravilhado, sentindo uma renovada esperança para o futuro do planeta. No último dia da conferência, algo extraordinário aconteceu. As 3 galinhas negras se posicionaram no centro do salão principal e começaram a cantar. Não era um simples cacarejo, mas uma melodia complexa e etérea que parecia ressoar na alma de cada pessoa presente. Imagens começaram a se formar na mente dos ouvintes: florestas renascendo, oceanos se curando, desertos florescendo. Cada um viu o potencial de um mundo restaurado, em perfeito equilíbrio. Quando o canto cessou, não havia um olho seco no recinto. Joaquim, emocionado, compreendeu que suas galinhas haviam transmitido uma mensagem universal de esperança e responsabilidade. Não era sobre milagres instantâneos, mas sobre o poder da cooperação entre humanidade e natureza. Ao retornar para a Serra Verde, Joaquim sabia que nada seria como antes. Sua fazenda não era mais apenas um santuário local, mas um farol de esperança para o mundo inteiro. E suas galinhas negras, outrora um mistério confinado a um pequeno pedaço de terra, agora eram símbolos globais de renovação e harmonia. Naquela noite, sentado em sua varanda com as fiéis companheiras ao seu lado, Joaquim olhou para as estrelas e sorriu. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante com possibilidades. Os meses que se seguiram, a Conferência da ONU, foram uma montanha-russa de emoções e desafios para Joaquim e suas galinhas negras. A pequena fazenda em Serra Verde se transformou no centro de uma revolução ambiental global, com pesquisadores, ambientalistas e líderes mundiais fazendo peregrinações constantes para testemunhar e aprender com as misteriosas aves. Joaquim, agora reconhecido internacionalmente como o guardião das galinhas místicas, encontrou-se dividido entre o desejo de manter a simplicidade de sua vida anterior e a responsabilidade de compartilhar o dom de suas companheiras com o mundo. Foi durante esse período tumultuado que as galinhas negras revelaram mais um de seus extraordinários talentos: a capacidade de se multiplicar de forma controlada e proposital. Em uma noite de lua cheia, Joaquim acordou com um suave brilho vindo do galinheiro. Ao investigar, encontrou não 3, mas 9 galinhas negras, todas idênticas e radiantes. "Vocês nunca deixam de me surpreender", sussurrou ele maravilhado. Esta nova revelação trouxe consigo tanto oportunidades quanto desafios. Com mais galinhas, seria possível expandir seu trabalho de cura e restauração para outras partes do mundo. No entanto, Joaquim temia que isso pudesse levar à exploração ou ao uso indevido dos poderes das aves. Após muita reflexão e longas conversas com suas guardiãs originais, Joaquim tomou uma decisão audaciosa. Criaria uma rede global de santuários, cada um liderado por um guardião cuidadosamente escolhido e treinado, e cada um abrigando um trio de galinhas negras. O processo de seleção foi rigoroso. Candidatos de todo o mundo foram avaliados não apenas por suas credenciais ambientais, mas também por sua conexão espiritual com a natureza e sua capacidade de compreender e respeitar o dom único das galinhas. Ao longo dos anos seguintes, santuários foram estabelecidos em locais estratégicos ao redor do globo. Na Amazônia brasileira, nos pântanos da Flórida, nas savanas africanas, nas florestas boreais da Sibéria
e nos recifes de coral da Grande Barreira de Corais Australiana. Cada santuário se tornou um centro de cura e pesquisa, onde as galinhas negras trabalhavam em harmonia com cientistas e comunidades locais para restaurar ecossistemas danificados e desenvolver práticas sustentáveis de agricultura e conservação. Os resultados foram além das expectativas mais otimistas. Áreas que haviam sido dadas como perdidas começaram a florescer novamente. Espécies à beira da extinção viram suas populações se recuperarem. E, mais importante, uma nova consciência ambiental começou a se espalhar entre as pessoas, inspiradas pelo exemplo das galinhas negras e seus guardiões. Joaquim, agora com cabelos grisalhos e linhas de expressão que contavam histórias de anos de dedicação, ainda morava em sua fazenda em Serra Verde. Embora viajasse ocasionalmente para visitar os outros santuários, seu coração permanecia com suas 3 galinhas originais, que continuavam tão vigorosas e misteriosas quanto no dia em que apareceram em seu galinheiro. Em uma tarde tranquila de outono, enquanto observava um grupo de crianças locais aprendendo sobre ecologia com uma das galinhas negras, Joaquim refletiu sobre a jornada incrível que havia vivido. Quem diria, murmurou para si mesmo, que 3 ovos misteriosos poderiam mudar o mundo. Naquele momento, como se respondendo a seus pensamentos, as 3 galinhas originais se aproximaram, seus olhos dourados brilhando com uma sabedoria ancestral. Joaquim sentiu uma onda de gratidão e compreensão o envolver. O verdadeiro legado das galinhas negras não eram apenas as transformações físicas que haviam provocado no mundo, mas a mudança de consciência que haviam inspirado na humanidade. 20 anos se passaram desde que os primeiros ovos negros apareceram no galinheiro de Joaquim. O mundo havia mudado drasticamente, em grande parte graças à influência das misteriosas galinhas negras e da rede global de santuários que elas inspiraram. Serra Verde, antes uma pequena cidade rural esquecida, agora era um centro mundial de pesquisa ecológica e espiritualidade ambiental. A fazenda de Joaquim, preservada em sua simplicidade original, tornou-se um local de peregrinação para pessoas de todos os cantos do planeta. Joaquim, agora um homem de cabelos brancos e passos mais lentos, mas com os mesmos olhos brilhantes e cheios de vida, caminhava diariamente pelo pomar com suas 3 galinhas originais. Embora centenas de suas descendentes agora povoassem santuários ao redor do mundo, estas 3 permaneciam especiais, as matriarcas de uma linhagem que havia transformado o planeta. Numa manhã fresca de primavera, Joaquim notou algo diferente. As 3 galinhas estavam inquietas, seus olhos dourados mais brilhantes que nunca. Elas o guiaram até o local exato onde, 2 décadas atrás, ele havia encontrado os ovos misteriosos. Ali, para sua surpresa e assombro, encontrou 3 novos ovos negros idênticos aos originais. Naquele momento, Joaquim compreendeu. Um ciclo estava se completando. As galinhas originais se reuniram ao redor dos ovos, emitindo um suave brilho azulado. Joaquim sentiu uma onda de emoções o envolver. Gratidão, nostalgia e uma profunda sensação de que estava testemunhando algo além de sua compreensão. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou. Representantes dos santuários de todo o mundo vieram à Serra Verde, trazendo consigo histórias de transformação e esperança. Cientistas, líderes espirituais e ambientalistas se reuniram, todos aguardando ansiosamente o que os novos ovos poderiam significar. Na noite da lua cheia, exatamente como há 20 anos, os ovos começaram a se mexer. Sob o olhar atento de uma multidão silenciosa e reverente, 3 novos pintinhos emergiram, suas penas negras brilhando com uma intensidade jamais vista. Enquanto todos observavam maravilhados, as 3 galinhas originais se aproximaram de seus descendentes recém-nascidos. Em um momento de pura magia, elas tocaram os pintinhos com seus bicos e, num flash de luz azulada, desapareceram. Lágrimas corriam pelo rosto enrugado de Joaquim. Ele entendeu que suas velhas amigas haviam cumprido sua missão e agora passavam o bastão para uma nova geração. O ciclo de renovação e esperança continuaria. Nos meses que se seguiram, ficou claro que os novos pintinhos
possuíam poderes ainda mais extraordinários que seus predecessores. Eles não apenas curavam a terra, mas pareciam capazes de prever e prevenir desastres naturais, guiar as comunidades para práticas verdadeiramente sustentáveis e até mesmo facilitar a comunicação entre humanos e outras espécies. Em seu 86º aniversário, rodeado por amigos, familiares e admiradores de todo o mundo, Joaquim refletiu sobre a jornada incrível que havia vivido. De um simples fazendeiro a guardião de um legado planetário, sua vida havia sido transformada de maneiras que jamais poderia ter imaginado. Olhando para os 3 jovens pintinhos negros que agora o seguiam por toda parte, Joaquim sorriu. O futuro era brilhante, cheio de possibilidades que ele mal podia imaginar. E embora soubesse que não estaria ali para ver todas elas se concretizarem, sentia-se em paz, sabendo que havia desempenhado seu papel em uma história muito maior que ele mesmo. Naquela noite, sentado em sua velha cadeira de balanço na varanda, Joaquim olhou para as estrelas, assim como fizera tantas vezes ao longo dos anos. As 3 jovens galinhas negras se aconchegaram ao seu redor, seus olhos dourados refletindo a luz do luar. "Obrigado", sussurrou ele, tanto para suas antigas companheiras quanto para o universo que as havia enviado. "Obrigado por me permitir fazer parte desta jornada incrível." E enquanto a noite avançava, Joaquim sentiu uma profunda certeza de que, embora um capítulo estivesse se encerrando, a verdadeira história, a história da harmonia entre humanidade e natureza, estava apenas começando. 50 anos se passaram desde o surgimento da nova geração de galinhas negras. O mundo, outrora à beira do colapso ambiental, havia se transformado de maneiras que nem mesmo os mais otimistas poderiam ter previsto. Serra Verde, antes uma pequena cidade rural, agora era o epicentro de uma revolução global. A antiga fazenda de Joaquim, preservada como um santuário sagrado, estava cercada por um complexo de pesquisa e educação que atraía mentes brilhantes de todo o planeta. Mariana, neta de Joaquim e atual guardiã das galinhas negras, caminhava pelos corredores do Centro de Harmonia Planetária, o coração pulsante deste novo mundo. Com 35 anos, ela carregava o legado de seu avô com uma mistura de orgulho e responsabilidade. "Doutora Mariana", chamou uma voz animada. Era Dr. Akira Tanaka, um dos principais cientistas do centro. "Os resultados do projeto Síntese acabaram de chegar. Você precisa ver isso." Juntos, eles se dirigiram à sala de controle principal, onde uma enorme tela exibia um mapa mundi interativo. Pontos de luz pulsavam em diferentes locais, representando os santuários das galinhas negras espalhados pelo globo. "É incrível", sussurrou Mariana, observando os dados. A sincronização entre os santuários atingiu 99,8%. "É como se o planeta inteiro estivesse respirando em uníssono", completou Akira maravilhado. Os últimos 50 anos haviam testemunhado mudanças monumentais. As galinhas negras, agora presentes em centenas de santuários ao redor do mundo, haviam catalisado uma transformação sem precedentes na consciência humana e no equilíbrio planetário. Desertos voltaram a florescer, oceanos se purificaram e a biodiversidade explodiu em níveis jamais registrados. Mas além das mudanças físicas, houve uma revolução na forma como a humanidade se relacionava com o mundo natural. A tecnologia, antes vista como antagônica à natureza, agora trabalhava em perfeita harmonia com os sistemas naturais. Cidades verdes pulsavam com vida, energia limpa abundava, e a fome havia se tornado uma relíquia do passado. Mais surpreendente ainda era a evolução na comunicação interespécies. Graças à influência das galinhas negras, humanos agora podiam entender e se comunicar não apenas com animais, mas com plantas e até mesmo com ecossistemas inteiros. Enquanto Mariana refletia sobre essas conquistas, um alarme suave soou na sala de controle. "O que foi isso?", perguntou ela, voltando sua atenção para os monitores. Akira, com os dedos dançando sobre os controles, respondeu com uma mistura de excitação e apreensão. "É um sinal vindo do santuário primordial. As galinhas originais, elas estão chamando."
Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O santuário primordial, localizado no coração da antiga fazenda de seu avô, era o lar das 3 galinhas negras que haviam nascido no dia em que o velho Joaquim partira. Em 50 anos, elas nunca haviam emitido um chamado como este. "Prepare a equipe", disse Mariana, sua voz firme, mas com um toque de emoção. "Acho que estamos prestes a testemunhar o próximo capítulo desta história incrível." Enquanto se dirigia ao santuário primordial, Mariana não pôde deixar de pensar em seu avô e na jornada extraordinária que começou com 3 simples ovos negros. Agora, meio século depois, parecia que o mundo estava à beira de outra grande revelação. O que as galinhas negras tinham para mostrar desta vez? Qual seria o próximo passo na evolução da relação entre humanidade e natureza? Com o coração acelerado e a mente aberta, Mariana se preparava para descobrir. Mariana atravessou os jardins exuberantes que cercavam o santuário primordial, seu coração batendo em sintonia com a pulsação da terra sob seus pés. O ar estava carregado de antecipação, como se toda a natureza estivesse prendendo a respiração. Ao se aproximar da estrutura cristalina que abrigava as 3 galinhas negras originais, Mariana foi envolvida por uma aura de luz azulada. As aves maiores e mais majestosas do que qualquer outra de sua linhagem estavam dispostas em um triângulo perfeito no centro do santuário. "Olá, minhas guardiãs", sussurrou Mariana, inclinando-se em respeito. As galinhas responderam com um suave cacarejo melódico que ressoou não apenas nos ouvidos de Mariana, mas em cada fibra de seu ser. Imagens começaram a se formar em sua mente. Vastas galáxias, planetas distantes, formas de vida além da imaginação humana. Mariana compreendeu então. As galinhas negras não eram apenas guardiãs da Terra, mas emissárias de algo muito maior. Um flash de luz cegante preencheu o santuário. Quando Mariana pôde abrir os olhos novamente, viu-se em um espaço etéreo flutuando entre estrelas e nebulosas. As 3 galinhas negras estavam ao seu lado, seus corpos agora compostos de pura energia cósmica. Uma voz, ou talvez milhões de vozes em uníssono, ecoou através do vazio. "Filha da Terra, você e sua espécie completaram a primeira fase de sua evolução. As galinhas negras foram enviadas como catalisadoras, guiando a humanidade de volta à harmonia com a teia da vida. Agora é hora de dar o próximo passo." Mariana, maravilhada, conseguiu apenas perguntar: "Qual é esse próximo passo?" A resposta veio não em palavras, mas em uma explosão de conhecimento e compreensão que inundou sua consciência. Ela viu a história completa do universo, a interconexão de todas as coisas, e o papel da Terra e da humanidade em um vasto plano cósmico. As galinhas negras não eram simples criaturas, mas avatares de uma consciência universal, enviadas para preparar a Terra e seus habitantes para se juntarem a uma comunidade galáctica de seres evoluídos. Quando Mariana voltou a si, estava de volta ao santuário primordial. As 3 galinhas negras a observavam com seus olhos dourados, agora claramente janelas para o infinito. Nos dias que se seguiram, a mensagem foi compartilhada com o mundo. A humanidade, guiada pela sabedoria das galinhas negras, havia não apenas salvado seu planeta, mas se preparado para um destino entre as estrelas. Os santuários ao redor do mundo se transformaram em portais de conhecimento cósmico. A tecnologia humana, agora em perfeita harmonia com as leis naturais do universo, avançou a passos gigantescos. Dentro de uma geração, a primeira nave interestelar da Terra decolou, levando consigo representantes de todas as espécies do planeta, incluindo, é claro, um trio de galinhas negras. Mariana, agora uma anciã respeitada, observava o lançamento da nave de seu antigo quarto na fazenda de Joaquim. Ao seu lado, 3 ovos negros repousavam em um ninho, prontos para eclodir e guiar a próxima fase da jornada da humanidade. Com lágrimas nos olhos, ela sussurrou: "Vô Joaquim, quem diria que aqueles 3 ovos misteriosos no seu galinheiro nos levariam tão longe?" Uma brisa suave soprou pela janela, trazendo consigo o aroma de flores silvestres e a promessa de aventuras além da imaginação. Mariana sorriu, sabendo que este não era um fim,
mas o início de um novo e emocionante capítulo na história não apenas da Terra, mas do próprio cosmos.